Essa aula está sendo gravada para a turma de introdução a ferramentas de pintura digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula faz parte de um plano de ensino que os alunos assistem numa ordem cronológica. E eu estou tentando, na medida do possível, deixar essas aulas na ordem cronológica dentro do YouTube, na playlist da disciplina. Talvez, se você ver essas aulas na ordem da playlist, faça um pouco mais de sentido, mas lembra, os alunos que estão matriculados, eles que estão recebendo esse material como revisão. A gente também fez várias atividades durante o semestre, né? Isso ajuda um pouco a fixar o conteúdo que a gente está falando. Né? De novo, tudo aqui tem um caráter introdutório, né? Para que a pessoa que nunca mexeu com uma ferramenta de pintura digital saia com algumas horas de não, agora eu mexi numa ferramenta de pintura digital, eu já não estou mais na estaca zero. Né? E aí, para a gente chegar aqui, a gente está bem na reta final, ainda tem algumas semanas de aula, mas eu já estou finalizando meu planejamento, né, de aulas. A gente vai ver um pouco sobre criação e configuração de pincel para pintura. A gente tem usado o Krita esse semestre, né? Então esse é o nosso software de escolha. Eu vou criar uma imagem nova, porque senão eu não vou conseguir mostrar o que eu quero mostrar. Né? Então eu vou criar um documento qualquer aqui. O tamanho que eu criei aqui, 1024 por 1024, não é importante. Eu só quero poder testar os pincéis que eu vou criar. Tá? E hoje a gente vai entrar numa aba diferente. Né? O que eu quero é criar pincéis que vão aparecer nessa listinha aqui, ó. Eu quero criar os meus presets de pincel. Então eu quero entrar num espaço mais avançado. Eu não preciso disso, o Krita ele é bem completo, eu não preciso ficar criando pincel, para ser bem honesto. Mas eu pessoalmente gosto de ter os meus pincéis, eu gosto de ter as minhas configurações personalizadas e às vezes você edita um pincel para poder ficar mais ajustado ao seu gosto e toda vez você tem que editar de novo para usar. Então o jeito de você garantir que as suas configurações personalizadas ficaram salvas. Tá? Então, onde a gente vai entrar é uma janela muito simples. Uou, holy moly! Essa é a nossa janela de criação de pincel. Ela é meio exagerada, mas vamos lá, a gente vai pedacinho por pedacinho. Tá? Aqui em cima é a prévia do pincel que eu tenho atualmente selecionado. Tá? Então, isso aqui é a minha prévia. Né? Aqui, essa barrinha lateral aqui, presets, se ela não estiver aparecendo no seu Krita, você pode ampliar aqui com essa setinha. E aqui você vai ter o quê? Todos os presets que o Krita tem de pincéis. Então, bem legal, a gente tem como ver todos eles aqui. E até porque é mais fácil eu criar um preset se eu começar de um preset já pré-definido. Tá? Aqui tem os motores de pincel. Cada um dessas opções aqui é um motor de pincel, ou seja, é uma forma que o Krita tem de configurar o pincel de trabalho. Então a gente tem o Pixel Engine, que é o mais comum, né, o pincel mais padrão, mas a gente vai ter, por exemplo, um motor de pincel que consegue misturar cor enquanto pinta. Né? A gente vai ter pincéis que fazem traços adicionais, como sketch, vai ter pincéis que fazem formas randômicas enquanto você está pintando, você vai ter pincéis que fazem achura, né? A gente vai ter pincéis que fazem partículas, a gente vai ter pincéis que fazem filtragem da imagem, você pinta usando um filtro. Então, assim, ele tem muitos motores de pincel. Né? Obviamente, se você já tem um pincel que você gosta e você quer fazer uma variação dele, é só você ver aqui de qual motor ele pertence e selecionar o pincel que você quer editar. Eu vou começar com o Pixel Engine. Na verdade, acho que o meu tempo só permite que eu faça pincéis na Pixel Engine. Afinal de contas, isso é uma aula dentro de sala de aula, tem hora para acabar, né? Não posso ficar aqui para sempre falando de cada um deles. Pela quantidade, dá para ver que é motor pra caramba, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 motores de brush diferentes nesse software. É um software direcionado para pintura, então faz sentido que ele tenha bastante motores diferenciados. E cada um desses motores vai ter uma série de pré-definições já salvas. Né? Então já vai ter alguns modelos de pincéis pré-definidos. Né? Eu estou usando um pincel aqui básico, né?
E eu vou editar a partir dele, tá? Então eu vou editar a partir desse aqui, né? É esse daqui que eu estou usando como base para trabalhar, tá? E aí a gente vai pular daqui para a próxima caixinha, tá? A próxima caixinha aqui é quais são as configurações que eu tenho acesso para editar meu pincel. Então, o que, que eu posso alterar no comportamento dele, para que ele possa simular, né, vários tipos de material físico. A ideia desses motores é fazer, obviamente, o desenho em pixels coloridos e pixels definidos, mas também é simular materiais realistas, criar dinâmicas diferenciadas, né? Então a gente tem várias opções aqui. A primeira aqui, ó, no topo do meu cabeçalho, é a ponta do pincel. A ponta do pincel é, no caso daqui, é essa geometria que ele usa para desenhar, né, o meu traço. Né? Então, quando eu venho aqui no Krita, tem esse círculo associado à minha ferramenta, isso é a ponta do pincel. Eu tenho o diâmetro aqui, né? Então eu posso fazer ele maior ou menor, né? Então eu tenho o diâmetro como forma de controle aqui. Então eu estou falando quantos pixels eu tenho de tamanho aqui. Vou colocar aqui 20 pixels de tamanho, né? Tenho o tamanho, né? Eu vou ter uma taxa de proporção desse pincel, né? Então o meu pincel ele pode ser ovalado, em vez de ser redondo, ele pode ser elíptico. Então, essa é uma taxa de proporção. Então, se eu fizer a proporção 1 por 1, ele vai ficar redondinho. Né? Vamos fazer um maior aqui, que eu acho que eu abusei da boa vontade de quem está vendo a aula. Né? Então, ele está redondinho. E se eu fizer aqui uma mudança na proporção, ele vai ficar elíptico. Então, eu posso ter um pincel com uma forma irregular aqui. Né? Então, eu tenho também opções de fade, ou seja, o pincel ele pode ficar suave nas bordas. Né? Então, em vez dele ter o valor, vamos voltar aqui para o meu 1, né? Em vez dele ser a mesma cor para todo o pincel, ele pode ser mais escuro no centro e mais claro nas beiradas. Esse é o controle de fade. Né? Então, ele dá uma suavidade no meu pincel, né? Aqui dá para ver na prévia já. Será que meu microfone está pegando essa sirene? Vontade de ter uma ambulância para pôr passando no vídeo. Não vou fazer isso não. Antigamente eu fazia isso, mas eu não vou ter esse tempo. Então eu tenho aqui o meu controle de fade, né, que seria se ele, né, tem as beiradas duras ou suaves. Como eu posso ter o meu pincel num formato elíptico, eu também posso escolher o ângulo que ele vai ter. Então eu posso rotacionar a minha ponta de pincel. Então eu posso escolher qual ângulo que ele vai ter. Né? Então vamos zerar isso aqui. Né? Eu também posso ter o pincel com pontas. Ele tem um controle de eu fazer quantas pontas ele tem. Então ele não precisa ser especificamente um círculo. Ele pode ter um formato estrelado. Né? Eu tenho um controle de randômico dentro dele. Eu vou ter controle de densidade. Essa gravação hoje está ótima, gente. Essa gravação com a serra, com uma ambulância. Só Deus sabe. Mas, gente, às vezes meu microfone filtra, eu vou descobrir depois. Né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Um controle que é interessante é o controle de espaçamento. Eu quero resetar isso aqui tudo, então eu vou voltar aqui para o meu tamanho, para um tamanho mais... Esse aqui está ok, 68 ponto alguma coisa. Deixa eu ver se eu faço um tamanho mais 65. 65. Vou deixar ele redondo. Vou deixar ele bolinha de novo. E aqui, ó, eu tenho um controle de espaçamento. O espaçamento é a distância que ele vai fazer entre uma dessas pontas e a outra. Algo a se perceber é que no computador não existe essa linha contínua, né? Então, o computador não está fazendo uma linha contínua quando desenha. Quando eu desenho, o que ele está fazendo é carimbar
essa bolinha uma próxima da outra. Toda vez que eu desloco a ponta do meu mouse, ou quando eu desloco a ponta da minha caneta, ele vai lá e ele imprime essa bolinha. Como eu faço isso muito próximo uma da outra, fica parecendo um traço contínuo. Mas ele está carimbando enquanto eu movo. Eu posso escolher qual que é a distância entre um carimbo e outro, que é o espaçamento aqui. Quando eu faço um espaçamento maior, minha linha fica pontilhada. Para alguns efeitos isso é bem legal. Então você tem um espaçamento aqui, o espaçamento automático, né, ele vai considerar coisas como a velocidade que você está traçando para tentar aumentar a taxa de carimbos se você está indo muito rápido, para que não fique aparecendo essas bolinhas distanciadas. Tá? Então, aqui, ó, tudo isso aqui é ponta de brush automático. Porque eu posso ter a ponta de brush pré-definida. Que é o quê? É quando eu entro com uma imagem. Eu posso importar uma imagem, né, e colocar uma imagem como ponta do meu pincel. Se eu colocar uma imagem como ponta do meu pincel, eu vou estar fazendo um pincel que não vem dessa base arredondada. Então eu posso ter uma forma diferente. Aliás, falando de forma diferente, eu esqueci de comentar que eu também posso mudar a forma entre círculo e quadrado aqui, tá? Quem quiser um pincel quadrado, tem a opção de fazer pincel quadrado aqui, ó. Né? Então, os pré-definidos, igual esse aqui é uma mancha que eu criei, né? É uma imagem preto e branco que a gente cria e a gente importa essa imagem preto e branco para poder criar a nossa própria ponta de pincel, né? Então, eu posso, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu fazer aqui uma ponta de pincel para mim, né? Deixa eu fazer aqui uma ponta de pincel. Eu vou reduzir essa imagem, porque eu acho que ela está muito grande. Vou fazer ela, sei lá, 25%. Aí. Vou salvar essa imagem aqui, ó, Export. Vou aqui na minha pasta pessoal. Vou pôr o Dan brush.png. Beleza. Eu vou pedir aqui para ele importar o Dan Brush. Então ele vai jogar dentro dessa lista aqui a imagem que eu criei. Como eu chamei de Udam Brush, ela deve estar lá embaixo. Aqui, ó, Udam Brush. E agora, essa imagem que eu criei é minha ponta de pincel. Então eu posso criar uma ponta com o formato que eu quiser. Para fazer a ponta de pincel, sim. Porque ele vai funcionar igual uma máscara. Ele vai falar que aonde é preto, ele vai colocar a cor que você escolheu, e onde é branco, ele vai fazer transparência. Então, não vai afetar, não, porque isso é só uma forma dele poder criar. Você vê, tá vendo que todas as pontas de pincel aqui são preto e brancas? Isso é só uma forma dele calcular a transparência da coisa. Então, se eu vier aqui e escolher uma cor vermelha, ele vai pintar vermelho. Né? Então, é o ideal. É o ideal, porque ele vai transformar isso numa máscara. Então, ele vai pegar aonde é cinza na sua imagem e vai falar, passa um pouco de tinta. Aonde é branco, não passa tinta. Onde é preto, passa muita tinta. Como se o preto fosse vazado, né? E passa tinta. Se fizer colorido, ele vai converter isso para a escala de cinza. Então, né, vai continuar sendo uma máscara, né? Então, tem alguns motores que aceitam imagem colorida para fazer carimbo colorido. Tem alguns dos motores que aceitam imagem colorida, mas aí varia de motor para motor. A gente faz preto e branco mesmo, para criar ponta de pincel. Eu também posso criar um texto como ponta de pincel. Então, um texto pode ser a minha ponta de pincel. Né? Eu posso escolher, inclusive, a fonte, essas coisas. Então, eu posso ter um texto como ponta de pincel. E isso aqui, ó, é só o básico introdutório sobre pontas de pincel. Tá?
Então eu tenho aqui, eu não mudei nada, peraí, deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar aqui, vamos fazer quadrado, vamos fazer um square, deixa eu fazer ele losangular, deixa eu fazer ele girado aqui talvez, assim. Beleza. Então esse é minha ponta de pincel. Eu tenho o modo de mistura. Ou seja, o modo de mistura eu também posso pré-definir ele. O padrão é o normal. O que é o normal? Normal, toda vez que eu pinto por cima, eu estou substituindo a cor de baixo, estou tampando ela. Mas eu posso falar que meu pincel, ele naturalmente ele já vem com multiplicação ou com um overlay que vai mudar a cor do que está embaixo. Né? Então, deixa eu pegar aqui deixa eu ver qual que é legal aqui. Overlay, saturation, burn, talvez. Deixa eu ver, color. Deixa eu pegar um verdinho aqui. Eu tô com um amarelo muito. Aí, vamos pegar um multiply de novo aqui, só pra gente ver. Aí, ó. Então ele está escurecendo enquanto eu pinto, tá vendo? Ele está fazendo. Então eu posso escolher o modo de mistura, tá? Esses modos de mistura aqui são os favoritos. A gente tem muito mais modos de mistura aqui, ó. Inclusive tem condicional, então a gente tem vários modos de mistura que você pode escolher qualquer um desses para ser o modo de mistura do seu pincel. O mais comum é o normal. Mas se você quiser fazer um pincel que seja sempre para pintar sombra, por exemplo, você já pode colocar ele com multiply, né? Então você tem esse controle também, tá? Então, deixa eu apagar esse aqui. Eu tenho controle de opacidade, né? Então eu tenho como definir qual que é a opacidade padrão do pincel. Então meu pincel aqui está 100% opaco, mas eu posso falar que ele é levemente transparente. Então eu posso definir a transparência do meu pincel. E aqui vai entrar uma coisa interessante que vai acontecer para vários dessas opções aqui, que é, eu posso falar o que afeta a pressão, o que afeta a opacidade do meu pincel. Aqui estava marcado como pressão, então estava falando que a minha caneta está sensível à pressão, então quanto mais forte eu pressionar, mais opaco vai ficar, e quanto mais leve eu pressionar, mais transparente vai ficar. Então eu tenho esse controle aqui, inclusive eu posso editar o gráfico e inverter, e falar que é o contrário, que quanto mais leve eu fizer, mais transparente, né, quanto mais leve eu fizer, mais opaco vai ficar, e quanto mais apertado, mais transparente vai ficar. Então eu posso inverter isso aqui, eu posso fazer qualquer curva de mistura que eu quiser, tá? Então eu tenho a opção de fazer isso ser afetado por pressão. Mas eu tenho outras coisas que podem afetar isso, né? Então aqui a gente tem tipos de pressão, né? 3 tipos de pressão. Eu tenho, para algumas canetas, a gente tem a opção de marcar inclinação. Eu não vou ter inclinação na minha caneta, mas as canetas que a gente tem aqui na PUC, elas têm sensibilidade de inclinação. Então quer dizer que se você inclinar a caneta, vai ficando mais transparente ou menos transparente. Né? O que é legal para quando você quer fazer um pincel que imita realmente a cerda de um pincel, você fala, não, peraí, estou tombando, então eu quero ele maior. Eu estou em pé, eu quero ele menor. Então a gente tem essa opção aqui. Né? Então a gente tem as opções. A direção também, né? Tipo, a própria direção dentro do espaço pode definir isso, né? E um que eu gosto bastante, tem vários aqui, tá? A gente não vai passar por todos, não, porque a gente vai voltar aqui, que é a velocidade. Então, com a velocidade, se eu for muito rápido, ele vai ter uma opacidade, se eu for devagar, ele vai ter outra opacidade. Então, eu consigo definir pela velocidade do meu gesto o que está acontecendo. Né? Tem tempo também, tem distância. Então, assim, tem muitas variáveis. O mais comum para a gente é usar a pressão, porque é uma coisa que as canetas entregam. Né? Todas essas canetas que a gente pega estilos, elas entregam a possibilidade de pressão. Velocidade é uma coisa que funciona com mouse, então você pode colocar no mouse que você vai ter acesso à velocidade, então é uma alternativa interessante. Inclinação nem todos vão ter, né? Rotação também nem todas as canetas vão te dar a opção de
você girar ela e afetar, né? Então, a gente tem algumas coisas assim. A gente tem também alguns comandos de aleatório, né? Então, você consegue embaralhar a ponta do pincel enquanto está pintando, deixar ela levemente sobreposta e embaralhada, né? Então a gente tem o fuse deb, que seria embaralhar essas opções, tá? E isso aqui é só o quê? Só opacidade, né? A gente vai ter as opções de 1000 variáveis aqui, ó, né? Então, opção de fluxo do pincel, tamanho do pincel, né? Então, se o meu tamanho do pincel vai ser relacionado à pressão, né? Deixa eu tirar a opacidade aqui, para ficar só. Então, aqui, se eu fizer muito forte, o pincel fica grande, né? Vou deixar bem, deixa eu deixar bem variado, né? Aqui na prévia a gente consegue ver que se eu for muito levinho, o pincel vai ficar pequeno e se eu pressionar ele vai ficar grande, né? Então a gente consegue fazer Eu não tenho muita leveza na mão, gente, desculpa. Me falta delicadeza. Então, a gente tem essa variável. Aí, por exemplo, a proporção do pincel pode variar pela pressão. Então, vocês lembram que na bolinha eu falei que ele estava mais achatado ou mais esticado? Isso pode ser afetado pela pressão. O espaçamento pode ser afetado pela pressão, ou seja, se os pincéis estão mais espaçados ou menos espaçados. Né? Eu tenho controle de espelhamento, se as bordas vão ser suaves ou duras. Né? Então, se você vai ter as bordas borradas ou nítidas de acordo com a pressão. Então, todas aquelas variáveis que a gente viu aqui no brush tip, elas também são sensíveis à pressão, né? A rotação também, né? Você pode rotacionar o pincel de acordo com a pressão que você põe no pincel, também de acordo com a direção que você coloca, né? Então, tudo isso é variável. Você pode também esparramar o seu pincel, né? Você pode fazer ele virar um... Deixa eu fazer bem levinho aqui, só para a gente poder ver. Então, ele vai pintar esparramando, em vez de pintar a linha certinha, ele vai pintar embaralhando. Né? Isso é muito legal fazer coisas como carvão, grafite. A gente ainda tem, tipo assim, como afetar a cor enquanto a gente pinta, né? Então, eu posso escurecer, misturar, eu posso mudar a saturação. Então, tem todos os aspectos de afetar a cor. Então, aqui, ó, eu estou mudando a cor enquanto eu pinto, né? Então, pressionando, ele vai ficar tipo escuro, vai escurecer, né? Dark. Levinho, ele vai manter a cor clara, né? Então, vai me dar um efeito interessante, né? Ele pode misturar também, ele pode misturar a cor do fundo com a cor do seu pincel. Pode mudar o tom de cor enquanto você pinta. Pode mudar a saturação do seu pincel enquanto você pinta. Então, ele pode ir do cinza para o verde, né? Ou a luminosidade. Então ele vai do tom mais claro para o tom mais escuro, né? Então tudo isso é cor. A gente tem o geral. E a gente tem as questões de textura também. Então, eu posso escolher uma textura que afeta o meu pincel. Então, quando eu pintar, eu vou ter o quê? Eu vou ter um padrão texturizado nele, ó. E essa textura, ela vai ter as opções de como que ele está se comportando, né? Então, eu consigo fazer um pincel que parece que está esfregando uma superfície. E isso é só um dos motores. Isso é só um dos motores. Dá para fazer muita coisa interessante com isso aqui. Né? Deixa eu deixar esse cara aqui com essa textura. Eu gostei dessa textura. Deixa eu ver se tem uma outra que é interessante aqui.
textura de casca de madeira aqui, talvez, deixa eu ver. Escama. Eu gostei desses que parecem que é um papelzinho. Eu gostei desses que parecem que é um papelzinho. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que esse aqui é o que eu mais gostei. Tá. Então, para cada um dos motores, vamos voltar para cá. Para cada um dos motores, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma lista diferente de opções. Tá? Para cada um deles vai mudar a lista do que você tem acesso aqui. Tá? Antes de eu voltar e mostrar outro, eu quero salvar isso aqui. Né? Eu fiz meu pincel e eu quero salvar. A primeira coisa que eu quero fazer é criar uma prévia para eu poder lembrar o que é que esse pincel faz. Aliás, eu acho que eu vou fazer também o meu softness na pressão também. E aí quando eu estiver pesando, e na minha brush tip, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de fade. Aí. Então, acho que isso aqui tá legal. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. Acho que talvez um pouquinho maior. Aí, beleza. Então, eu fiz aqui meu Scratchpad. Isso aqui vai ser minha prévia, tá? Isso aqui vai ser minha prévia do meu pincel. A gente tem aqui as opções de preencher, né, de pôr gradiente, de pintar. Então, tem opções de pintar aqui. Eu estou sempre limpando a minha área aqui nesse lixinho, tá? Mas eu estou criando o meu preset e aqui eu vou criar o meu novo preset. Então, eu vou salvar aqui meu novo pincel. Ele vai perguntar qual que é o nome, né? Então, meu nome vai ser Udan Texture Aula. Aqui eu vou pedir para ele download desse Scratchpad aqui, ó. Então ele vai download do negócio que eu desenhei ali, né? Então eu posso ter umas imagens prontas, eu posso ler, eu posso criar o desenho bonitinho do pincel que faz a coisa e fazer igual tem as minhas prévias aqui, né? Então você tem como ler uma imagem, né? Ler uma fotografia ou o que for, mas eu quero ler o meu Scratchpad aqui, ó. E eu vou dar um save. Então eu tenho agora o meu preset, né? Ele vai estar salvo aqui nos meus espaços, né? Quando eu vier aqui, né, eu já tenho vários meus, inclusive. E só para comentar, esses que eu tenho, vamos criar uma imagem nova. Esses pincéis que eu criei, eu não criei por causa de aula não, viu gente? Eu criei porque eu realmente precisava deles. Eu queria eles, né? Então eu queria um que eu usasse para fazer grafite, eu queria um para ter um tipo de mancha aguada, né? Um que tivesse uma textura um pouco mais rústica, né? Um que misturasse bem a pintura enquanto eu passasse. Então eu criei a minha lista porque eu estou acostumado com usar esses pincéis desse estilo no meu desenho. Eu troco de software, as primeiras coisas que eu faço, tá? São as primeiras coisas que eu faço. Quando eu troco de software, tipo assim, aparece um software novo, as primeiras coisas que eu faço mas tem os pincéis que eu uso, ou eu tenho que criar meus pincéis? E com frequência não, eu tenho que criar meus pincéis. Os pincéis que eu criei para trabalhar, e que são os pincéis que eu tenho o hábito de usar, eu sinto falta deles. E eles não vão ter alguém que fez um pincel igual, ou mesmo que tenha, eu vou ficar horas procurando. É mais rápido eu fazer, então eu faço meus pincéis assim, suave, feliz da vida, tá? Então vamos lá. O pincel que você cria, né? Os pincéis que você cria. Eu criei esse pincel aqui. Você pode dar uma tag para ele, tá? Então você pode colocar, você pode criar uma tag para os seus pincéis.
para poder localizar eles mais fácil, tá? Então aqui, ó, quando você vem aqui, você tem as tags dos seus pincéis. Então, se você já tem um kit de pincel que você usa sempre, que você quer usar sempre, e que você não quer ficar caçando, cria uma tag para ele, para você localizar isso mais rápido, para você não ter que ficar caçando. Por exemplo, se eu for trabalhar com pixel art no Krita, né? Tipo, tem uma tag, velho. Eu não preciso ficar caçando naquela lista. Tem uma tag dos pincel de pixel art. Acelera tanto a vida, né? E ele vai ter só 3 pincéis, né? Ele vai ter tipo o pixel padrão, ele vai ter o de textura, né? Dele. E ele vai ter um de preenchimento. Se eu pegar aqui a tag de borracha ou a tag de tinta, né? Vai ter tipo a listinha do que eles estão chamando de pincéis ink, né? De pincéis para tinta. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para todos. Aqui tem todos sem tag, inclusive. Todos que não possuem tag. Nenhum dos meus tem tag, diga-se de passagem. Deixa eu criar uma tag para mim aqui. Vamos criar o Dan. E vamos lá. Vamos associar todos esses a tag UDAN. São os que eu criei mesmo, são os meus. UDAN. UDAN. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Aqui, ó, meus pincéis. Eu tenho mais que isso, eu peguei só alguns. Tá? Eu tenho mais brush que isso aqui perdido no Krita. Então, isso vai me ajudar demais, né? Até porque essa interface aqui, tanto essa interface como essa interface, ela pode ser muito massiva na hora de pintar. Você pode realmente ficar, né, atolado de pincel. Se você instalar mais pincel, então, nem se fala. Se você ficar baixando novos pacotes, fica mais complicado ainda. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui pro meu espaço. Eu estou usando o Pixel, deixa eu pegar o Color Smooth, vamos pegar o Sketch, vamos pegar pelo Color Smooth. O Color Smooth vai ter, tipo, um conjunto diferente, se a gente olhar aqui o que, que é a lista, do Sketch. Vamos pegar um pincel de Sketch. Olha como é que é mais compacta as opções do pincel do tipo Sketch. Vamos pegar o pincel do tipo Quick Brush. Olha, o Quick Brush, ele vai ter pouquíssima opção. Ele tem o pincel, ele é basicamente o pincel redondo, modo de mistura, tamanho e espaçamento. Então ele é um pincel para você configurar rápido mesmo, ele é para ter pouca coisa para você configurar. O Bristol, ele faz cerda. Então ele vai ter opções diferentes porque ele faz a simulação de cerda de pincel. Então ele faz como se tivesse as cerdas separadas do pincel. O Shape, ele é uma biblioteca de formas. Então ele na verdade ele é um conjunto de formas que você puxa de uma biblioteca, né? Ele é um sorteio Não, o Shape não, peraí. Esse Shape. Ah não, estou confundindo, desculpa gente. O Shape é o que faz o preenchimento enquanto você traça. Então ele tem um comportamento onde o que importa para ele é o preenchimento, não é o contorno. Deixa eu lembrar qual que é o... Vou ter que lembrar qual que é o que puxa formas depois. Tem um que puxa formas de um arquivo, depois eu tenho que procurar qual que é esse. Eu vou ter os sprays, né? A diferença do spray é que ele não precisa de deslocamento para continuar colocando tinta. Se você tiver com o mouse parado ou com a caneta parada, ele continua carimbando, né? Como se a tinta estivesse saindo constantemente. Igual quando você aperta uma lata de spray, a tinta sai constantemente. Tá? Tem os de fazer achura, né? Então eles vão ter padrões que você pode encaixar de achura no seu pincel, né? Os que preenchem em grid, né? Então eles vão ter tipo uma grade que vai preencher de bolinha ou de detalhe. Esses de curva, eles fazem um efeito interessante. Eles vão preenchendo, à medida que você vai traçando, eles vão colocando linhas tangentes aqui,
ao seu gesto, então ele faz um preenchimento meio louco, assim. Deixa eu afastar aqui e fazer um... Então ele dá um efeito de preenchimento aqui, porque ele vai colocando linhas preenchidas entre os dois espaços que a gente tem aqui. Aí tem os de partícula. Então, eles na verdade são um sistema de partícula que está gerando o traço. Então ele gera formas muito diferenciadas, né? Eu tenho um carimbo. O carimbo basicamente é você copiar uma parte do seu desenho, né? Então você copiar uma parte do desenho pintando em outra parte. Então eu consigo clonar partes do meu desenho mesmo, carimbar, né? Eu tenho os de deformação. Deformação ele não vai traçar, ele vai mudar ele vai mudar a posição dos pixels. Então, obviamente, as configurações dele vão ser diferentes, né? Tem o de pintar normal. A gente pode voltar nisso aqui quando a gente for fazer modelo 3D. Esses pincéis de tangente de normal, ele serve para a gente pintar relevo para software 3D. É uma técnica meio avançada. A gente não vai usar isso por enquanto, né? Mas a gente chega lá. O filtro, geralmente ele é um tratamento sobre um, um pixel que está lá por baixo. Então você consegue escolher um filtro e aplicar esse filtro sobre o pincel. Cadê o meu é o shape mesmo? Eu estou confundindo? Tem que procurar depois qual que é a categoria. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na minha lista de todos os pincéis. Qual que é o que puxa formas do arquivo? Se não tiver aqui, eu vou sentir muita falta dele, gente. Aqui, ó. Shapes Rounded, Shapes Mecha e Shapes Spike. Eu não sei qual que é a família dele. Talvez ele não tenha uma família declarada aqui. Mas ele puxa formas aleatórias de um arquivo. Então, você entra com um arquivo, ele puxa formas aleatórias. Mais para comentar que existe, tipo, todas as famílias de pincéis, tá? Então, assim, existem todos esses conjuntos de pincéis. A gente não tem atividade prática dessa parte, né? Não existe atividade prática dessa parte, porque, de novo, não é uma necessidade, né? A gente não tem, né? O Krita é um software de pintura muito completo, né? Ele já me entrega uma lista de pincéis por padrão, né? Por padrão ele já me entrega uma lista de pincéis muito boa. Então, qual que é o objetivo de eu saber essa ferramenta de configuração, sendo que ele já me entrega um conjunto muito bom de pincéis? Bom, ele não entrega todas as opções em todos os brushes. Então, tem opções que, por exemplo, eu tenho um pincel retangular aqui, ó, que não tem textura. Se eu for lá nas opções de ferramenta aqui, ó, de novo, eu não tenho como colocar textura nesse pincel pelas opções padrão aqui. As opções padrões que eu tenho aqui é opacidade e tamanho. Então, essas são as opções que eu tenho aqui por padrão. E vamos supor que eu criei aqui um tamanho que eu gosto. Né? Nossa, eu sempre uso meu pincel num tamanho menor. Né? Vamos supor que eu sempre uso esse pincel num tamanho de 100 pixels, por exemplo. E numa opacidade de 50%. Deixa eu clicar 2 vezes aqui. Isso já é um motivo para eu salvar um preset, porque se eu sempre vou lá e eu mudo essas opções, então isso já é um motivo para eu salvar um preset. Eu estou alterando toda vez que eu pego o pincel. Se eu altero toda vez que eu pego o pincel, vamos agilizar a vida. Vamos salvar um preset. Tá? Então esse é o primeiro motivo para você salvar um preset. Você sempre faz a mesma modificação no pincel. Tá? Esse é um primeiro motivo. Se você sempre muda o tamanho do pincel, você sempre vai no mesmo pincel e muda o tamanho dele, isso é um motivo para salvar um preset.
Se você sempre vai no pincel, muda a opacidade, isso já é um motivo para salvar um preset, tá? Outra coisa, ele não vai me entregar tudo, né? Então, por exemplo, se eu quiser que meu pincel tenha uma textura nele, né? Se eu quiser que ele tenha uma textura nele, só entrando aqui que eu vou conseguir fazer isso. Ele não está me dando essas opções aqui. Ou ainda, eu pego o pincel e ele não tá, a canetinha não está fazendo efeito. O pincel está lá, mas a caneta não está fazendo o que eu quero. Né? Então aqui, por exemplo, a minha opacidade está na pressão. Né? Mas o meu tamanho não. Né? Então, se eu quiser que essas opções afetem, eu vou ter que entrar nesse espaço. Então, não tem como ligar essas opções por aqui. Elas estão lá dentro desse menu. Acontece muito, por exemplo, de você querer trocar, né? Não, peraí, eu quero um pincel que não tenha sensibilidade à pressão na opacidade, né? Mas que tenha sensibilidade a tamanho, né? Então, isso quer dizer que eu alterei o meu pincel bastante já. Eu mudei a opacidade dele, né? Eu mudei quem que está comandando aqui pela pressão, né? Então aqui inclusive a rotação dele está indo, né, pela direção. Então ele está girando pela direção, isso é bem legal. Né? Então esse é um pincel que o retângulo dele segue a minha direção. E aí tem essas coisas. Se eu quiser colocar uma textura afetando ele, né? Se eu quiser definir que uma textura afeta ele, né? Vamos pegar uma textura mais grosseira para vocês verem melhor aqui. Né? Vamos pegar uma... Essa aqui é legal. Eu já modifiquei muito esse pincel já. Eu já modifiquei ele bastante. Então, isso já é um motivo para eu salvar. Né? Inclusive, tem uma opção, eu não gosto dela, mas tem a opção de sobrescrever. Você pode pegar o pincel e tampar. Né? Eu não vejo necessidade de você pegar um pincel que vem por padrão e substituir ele por um novo. Só se estiver te incomodando muito, mas não. Né? Estiver te confundindo, te incomodando. Né? Mas isso aqui já é um bom motivo para a gente poder fazer um salvamento. Né? O simples fato de eu mudar a opacidade e o tamanho já é motivo. Acessar novas funções é outro motivo. Você tem uma configuração que você sempre liga e que não está visível. Né? Então, mesmo que você não salve um preset, você vai acabar tendo que acessar isso se você quer que a sua caneta afete de um espaço. E se você fez esse trabalho todo, toda hora você vai lá, nossa, esse pincel é legal, mas é legal quando eu ligo a pressão. Então, se você tem que acessar esse menu para fazer alguma variação, é hora de perguntar, pô, acessei esse menu, será que eu quero salvar essa variação? Será que eu vou usar isso de novo? Né? Deixa eu salvar esse aqui. Eu vou dar um load Scratchpad, porque senão eu vou esquecer completamente. E esse aqui vai ser meu block basic alterado. Eu coloquei uma alteração aqui, ó. Então eu vou ter o meu block basic e do lado dele eu vou ter o meu block basic que eu fiz a minha alteração. Né? Então eu já tenho aqui, ó, o pincel que eu gosto de usar e já as alterações que eu sempre faço nele. Né? Então isso aqui já vai me dar, né, um jeito de finalizar diferente. Um kit de pincel, gente, ele afeta muito o acabamento. Ele afeta muito, muito, muito o acabamento. De verdade. Tipo assim, esse efeito de textura, por exemplo, que eu estou colocando aqui, né, ele pode afetar realmente como que eu estou colorizando meu objeto. Né? Então, você ter um bom conjunto de pincéis faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença ter um bom conjunto de pincéis. No caso do Krita, é de graça fazer novos pincéis, é só mudar as opções que você já tem um novo pincel. Mas também a gente tem, ainda dentro desse espaço aqui, ó, a gente tem como obter novos pacotes. Tá? Então, ele me dá espaço para eu colocar novos pacotes aqui. Tá? Então, a gente tem como acessar novos pacotes, tem como baixar também
e instalar novos pacotes, né? A gente tem um gerenciador de recursos que você pode importar recursos, então você pode importar pincéis externos, tá? Então isso é uma coisa que é possível. Você também pode, deixa eu colocar aqui meu UDAN, né? Eu posso criar meu bundle, né? Eu posso criar o meu pacote de pincéis, né? Então escolher aqui as minhas opções, né? Então eu quero brush preset, eu quero o Dan, né? E aí eu posso selecionar todo mundo e criar o meu pacote para quando eu quiser mandar para alguém, né? Isso é legal em equipe também, né? Se você fez um conjunto de presets que você está usando para finalizar suas artes, você está usando para finalizar as artes do seu jogo, e você tem uma equipe que está aumentando, você não quer que essa pessoa não saiba qual pincel que você está usando ou que ela tente imitar com o pincel que você já está usando. Você faz o bundle, manda a pessoa e fala assim, cara, usa esse pacote de pincel. Geralmente quem faz direção de arte faz isso, tá? Direção de arte, a galera... Eu não sei se vocês vão ter esse contato, mas só fala muito da parte da direção de arte, da parte conceitual da direção de arte, que é a pessoa que fala, o desenho tem que ser dessa forma, né? Ou então as cores que a gente vai usar são essa paleta, mas tem a parte técnica, que é de fato entregar a paleta, de fato entregar os pincéis, de fato fazer um manual de como desenha, tá? Então, se eu criei essa tag de brush para poder fazer os desenhos que eu estou usando para criar os concepts de um produto, nada mais justo do que eu fazer esse bundle e mandar para minha equipe inteira e falar, vocês vão usar esse pincel e indicar nos pincéis. Esse é para fazer linha, esse é para fazer preenchimento, esse é para fazer sombra, esse é para fazer highlight, né? Eu indicar como que esses pincéis vão ser utilizados. Eu não vou criar esse bundle porque está faltando tag no meu... Está faltando vários que eu criei aqui. Eu estou sentindo falta de vários dos meus pincéis nessa listinha aqui, né? Então, eu quero ter certeza que todos os pincéis que eu criei vão estar, tipo, lá, né? Então, eu tenho mais pincel em algum lugar. Então, ele já está na tag o Dan. Esse aqui também já está. Já está. Esse aqui já está. Tá, beleza. Acho que esse de baixo eu fiz. Eu acho que esse daqui eu já fiz. Tô sentindo falta de pincel meu. Oh, não. Tô sentindo falta de pincel meu. Tá bom. Talvez eu não tenha importado pra essa versão nova do Krita. Talvez eu não tenha importado todos os meus pincéis. Mas tá bom. Já tá bem legal. Então vamos ir aqui. Aí, agora tem mais pincel. Ó. Tava faltando alguns. Então, agora eu já posso pensar em fazer o meu pacote. Eu não aceito fazer um pacote de pincel meu se não tivesse pincel aqui. Eu adoro esse pincel. Esse eu gosto muito dele. Ele... Às vezes eu venho no Krita por causa desse pincel. Eu gosto tanto dele que às vezes eu venho no Krita só por causa dele. Às vezes eu nem preciso vir. Às vezes nem preciso usar. Às vezes eu tô fazendo um negócio que é fora do Krita. Né? Eu falo, não, pera, deixa eu ir. Tem aquele pincel que eu gosto dele. Né? É a mesma coisa que acontece comigo em outros softwares, tá, gente? Se vocês assistirem minhas aulas, vocês vão ver que eu uso bastante o GIMP também. E é a mesma lógica. Eu vou no GIMP porque tem pincel lá que eu gosto, que está configurado lá e que só funciona lá. E aí eu falo, não, eu quero isso. E a gente vai ver que tem artista que tem isso, que gosta de ir para o software por causa dos pincéis que ele tem configurado lá. Não que não dê para configurar esses pincéis em outro software, mas porque já está configurado. Né? O cara já tem. Né? Ele já tem as ferramentas que ele gosta ali. Então, esse é um motivo inteiro para você ter a escolha de um software. Inclusive, isso faz diferença na escolha de um programa para outro. Né? Então, se uma pessoa faz, por exemplo, quadrinho no Clip Studio Paint, já tem lá todas as ferramentas de tinta, de retícula, de acabamento dele.
E você apresenta para ele um outro software e fala, não, eu já tenho meus presets, eu vou ter que refazer os meus presets. Então eu não quero ter esse trabalho. Né? E, de novo, por exemplo, no Blender é a mesma coisa. Eu uso o Blender, eu tenho os meus presets de pintura no Blender, porque eu não quero estar lá e não ter as configurações que eu gosto. Então, esse processo de criar suas configurações, ele é bem determinante. Como eu não quero depender de ninguém fora de mim, né, eu faço os meus presets. Né? Porque, vamos lá, sai a versão, sei lá, 10 do Krita daqui 20 anos, sei lá quantos anos. E aí você descobre que os pincéis que você usa não são mais compatíveis. E aí? Vai deixar, vai falar, não vou atualizar mais o software, vou abandonar essa ferramenta. Não, você vai lá, cria seu preset, né? Isso acontece comigo, por exemplo, eu uso o Krita, sei lá, desde 2007. Tem preset que não funciona mais. Tem preset que eu tive que refazer. Né? Não funciona. Eles mudaram o sistema de brush do Krita, eles mudaram a ferramenta, né? Então, ter esse controle, ou seja, ter esse domínio desse conjunto de configuração, não precisa ser rápido, você não precisa ter pressa para isso, mas faz diferença você, em qualquer software de pintura que você escolheu, você ter controle dos seus presets e conseguir salvar e manter eles. Né? É como se você estivesse realmente carregando seu material de desenho com você, tá? Então, novo, na verdade, quando eu pinto, eu uso essa galera aqui, ó. Quando eu tô no Krita e eu tô pintando meus rolês, os pincéis que eu mais uso, um dos que eu mais uso para pintar é esse daqui, que faz esse borradinho. Adoro ele, né? O que eu faço com ele, às vezes, é trocar o brush tip dele, né? Eu tenho aqui uma lista de brush tips. Alguns desses brush tips fui eu que trouxe para cá. Alguns são do Krita, mas alguns fui eu que trouxe para poder ter um formato de pincelada diferenciado, né? E, novo, como eu troco muito de ponta, né? Eu gosto muito dessa ponta que eu criei. Como eu troco muito de ponta, eu não faço um preset novo para cada ponta, porque senão vai ficar massivo. Eu pego meu preset e só troco de ponta. Né? Então você não precisa fazer também um preset para cada alteração. Né? Você fala assim, não, eu uso todas essas pontas e eu uso com frequência troca de ponta. Então eu só vou salvar um preset nesse caso se eu precisar passar para alguém e falar assim, não, peraí, eu preciso que a pessoa use esse pincel com essa ponta. Então eu estou pensando já em comunicação de equipe. Tá? Então isso aqui é importante. Bom, dessa parte gravada é isso que eu queria falar, essa é a parte que eu queria deixar gravada para vocês, de revisão. Espero que seja útil. Espero que vocês usem isso em algum momento da vida. Né? Se não usar, não tem problema também. É só porque a gente espera ajudar sempre que a gente grava uma aula. Então, espero que isso ajude vocês. Né? Espero que ajude também quem está vendo isso gravado. Né? Porque a pessoa está vendo no aleatório. Se ela veio até aqui, Deus abençoe esse ser humano. Né? Então, vamos lá. É isso por enquanto. Obrigadão para quem assistiu ao vivo. Obrigadão para quem assistiu isso gravado.